Olá pessoal, mais uma questão do Enem 2024, questão 161 do caderno azul. Então a questão diz o seguinte: um tanque em formato de paralelepípedo reto-retângulo tem em seu interior dois anteparos verticais, fixados na sua base e em duas paredes opostas, sendo perpendiculares a elas, conforme a figura. Temos aqui a figura. Esses anteparos, de espessuras desprezíveis, estão instalados de maneira a dividir a base do tanque em três retângulos congruentes, tendo suas alturas iguais à metade e a um quarto da altura do tanque. O tanque é abastecido por uma entrada situada no teto, através de um duto que despeja água a uma vazão constante, sendo necessárias 12 horas para finalizar o seu enchimento. O gráfico que descreve em cada instante a maior altura de coluna de água dentre aquelas que vão sendo formadas ao longo do enchimento do tanque é... Temos aqui as 5 alternativas. Vejamos, temos aqui o tanque, que é em formato de um paralelepípedo reto-retângulo. Aqui temos um orifício por onde entra a água. Esta água vai entrar primeiro nesta parte, temos aqui. E esta água vai subir no nível. Quando a água encher essa primeira parte, ela vai transbordar para esta segunda parte. Vai subindo aqui o nível da água. Essa segunda altura é a metade desta primeira. Então, depois que encher essa segunda parte, a água vai transbordar para encher essa terceira parte. Observe que o comprimento do tanque é dividido em três partes iguais. Então, essa primeira parte aqui, ela tem o mesmo comprimento dessa segunda e tem o mesmo comprimento desta terceira. A altura está sendo dividida aqui na metade. Então, aqui é a metade da altura do tanque. Esta segunda é dividida em um quarto da altura do tanque. Bom, a questão está pedindo o gráfico que descreve em cada instante a maior altura de coluna de água. Então, aqui está pedindo a maior altura de coluna de água. Então, essa água vai subindo no tanque e aqui vai marcando as alturas. Observe nessa primeira parte que a água vai subindo e vai marcando essa altura até chegar aqui, até ele começar a transbordar. Quando ele transborda aqui para essa segunda parte, essa altura já não registra mais, porque já tem alturas maiores registradas aqui na primeira parte. Da mesma forma, quando encher essa segunda parte e transbordar para a terceira, então essas alturas que vai subindo aqui também não é necessário registrar, porque as alturas aqui da primeira parte já são maiores que ela. Agora vamos ver como funciona isso de acordo com o tempo. Vejamos. O tanque é cheio em 12 horas. Para encher a metade do tanque, digamos, até essa parte, vai gastar 6 horas. Então, a metade vai gastar 6 horas. Observe que essa parte azul que temos aqui, ela vai ser 1/3 da metade. Como ela é 1/3 da metade, então, para enchê-la, vai ser necessário 2 horas, porque a metade do tanque gasta 6 horas, então 1/3 parte disso vai gastar 2 horas. Seria 2 horas para encher essa e mais 4 horas para encher as demais. Então, neste caso aqui, a primeira parte ela vai estar cheia em 2 horas. Observe que nessa primeira parte, o nível de água vai crescendo linearmente, porque a água vai entrando de modo constante e ela vai subindo aqui esse nível de modo linear. Ou seja, teríamos uma coisa assim. Vamos imaginar aqui o gráfico. Aqui a altura e aqui o tempo. Então, no tempo zero, inicia-se a entrada de água no tanque. Após 2 horas, temos aí uma certa altura de água no tanque. Nós não sabemos, mas ela vai crescer de modo linear. Então, temos aqui uma certa altura no tanque. Se observarmos as alternativas, já podemos cancelar as letras D e E, porque aqui no início de 0 a 2 temos aqui um crescimento constante e aqui constante. Bom, as letras A, B e C temos crescimentos lineares. Então, por enquanto, pode ser qualquer uma das três. Vejamos agora a segunda parte. Depois que encher essa primeira parte, a água vai transbordar para esta segunda parte, que vai encher a segunda parte. Depois transborda para a terceira parte e vai encher, ficar no mesmo nível as duas. E depois continua transbordando para essas duas partes, que vai encher até ficar nesse nível da primeira parte. Então, a altura que vai marcar nesse tempo todo não vai ser contabilizada
Por quê? Aqui na primeira parte temos a altura maior. Então, está sempre registrando a maior altura da coluna de água. Então, vai ser um crescimento constante, porque vai ficar sempre nesse valor de altura. A altura maior vai ser sempre ele. Agora, resta saber qual é o tempo em que essa altura constante vai permanecer. Porque depois que ficar nesse nível, aí sim, aí vai ter um crescimento agora linear. Depois que encher a metade do tanque, que chegar nesta altura, aí a água que vai entrando vai aumentando novamente o nível de água no tanque. Porque aí já vai aumentar, por exemplo, subindo aqui o nível de água até enchê-la. Então teríamos aí outro crescimento linear. Então depois que encher a metade do tanque, aí ele vai crescer agora de modo linear. E esse crescimento aqui já é menor do que esse primeiro. Porque a capacidade de volume dessa primeira parte é menor do que a outra é a metade inteira. Então esse crescimento já vai ser mais lento. Teríamos uma inclinação de reta, digamos mais ou menos assim. Bom, resta saber apenas depois de que tempo isso vai acontecer. Então vamos ver que tempo é esse. Observe bem. Gastamos 2 horas para encher essa primeira parte. Para a água ficar no nível que temos aqui, depois que ela transbordar para a segunda e terceira parte, vai gastar mais 4 horas. Porque temos aqui duas partes iguais a essa primeira. Então, se essa primeira gastou 2 horas, vai gastar mais 2 horas em cada uma dessas partes aqui para chegar no nível dessa aqui. Depois de 2 horas, vamos gastar mais 4 horas. Ou seja, 2 mais 4, 6. Então, aqui, depois de 6 horas, é que ele começa a crescer o nível novamente, que vai ser a partir da metade do tanque cheio. Veja bem, gasta-se 2 horas para encher essa primeira parte. Depois, gasta 1 hora para encher essa segunda parte. Depois que a segunda parte estiver cheia, ela vai transbordar e vai gastar mais 1 hora para ficar no mesmo nível. Então aqui tem 1 hora aqui, mais 1 hora aqui, já faz 2 horas. Para subir até esse nível, teria mais 1 hora nessa segunda parte e mais 1 hora nessa terceira parte. Ou seja, temos aqui 4 horas para encher essas duas partes até o nível dessa primeira. E o gráfico da função vai ser constante de 2 até 6, porque a partir de 2 horas, esta altura que está registrada aqui é quem vai ser a maior. Porque as demais alturas, né, de 2 horas até 6, vai ser sempre menor do que essa aqui. A partir de 6 horas é que vai encher essa última parte, a última metade. Então vai ter aí novamente um crescimento linear. Só que, como já falei, é um crescimento mais lento, então a inclinação é menor. Então vejamos as alternativas. Então podemos observar que a resposta é a letra B. De 0 a 2 é um crescimento linear, de 2 até 6 é um crescimento constante, e de 6 em diante é um crescimento linear novamente. Observe que a inclinação desta reta é menor do que a inclinação desta primeira. Observe que a reta é menos inclinada do que no primeiro caso. A letra A ela não é a resposta, por quê? De 0 a 2 tem um crescimento linear. De 2 a 4 é que é o crescimento constante. E pelo que vimos, o crescimento constante é de 2 até 6 horas. E aqui de 4 a 6 ela tem um crescimento linear. E de 6 em diante ela tem outro crescimento linear. Então, fora essa aí. Questão C. Não é também porque de 0 a 2, crescimento linear, ok. De 2 até 10, o crescimento é constante. O erro está aqui. E também a partir de 10 até 12, esse crescimento aqui, ele está muito inclinado. Ou seja, a resposta letra B. Então, pessoal, é isso aí. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.